Olá pessoal, estamos de volta novamente ao canal Diversos Números, ok? Hoje nós vamos falar sobre prisma, tá gente? Módulo 73. Prisma, problema sobre o volume, tá? Então, calculando o volume de prisma. As medidas de volume fazem parte de nosso cotidiano e são observadas, por exemplo, quando vamos aos supermercados e notamos as embalagens de produtos. Sabemos que a embalagem tem uma função extremamente importante para encantar os consumidores, mas também pode servir para ludibriar, principalmente quanto ao volume ou quantidade de produto que está sendo vendido, né? Há, infelizmente, uma prática na qual os fabricantes diminuem a embalagem, mas mantêm os preços, né? Temos então uma elevação de preço que nem sempre é notada pelos consumidores. Desse modo, passa a existir uma inflação além daquela divulgada pelos órgãos competentes, né? Leia o texto divulgado pelo PROCON, órgão de proteção e defesa do consumidor, né? Maquiagem de produtos. Alguns fornecedores utilizam um mecanismo para aumentar o preço e iludir os consumidores, né? Quase 90 multas foram aplicadas nestes últimos 6 anos, tá? Isso aqui é uma fórmula que a gente é desse exemplo aqui que a gente vai falar logo mais na frente, tá? Bom, desde a estabilidade econômica com a introdução do Plano Real, alguns fornecedores parecem ter encontrado a solução para seus problemas, né? Ao invés de aumentar os preços, um dos primeiros passos para afugentar o consumidor, né? Optaram em diminuir a quantidade do produto. Para a operação não gerar desgaste na ponta final, né? Davam um verdadeiro banho de loja na nova embalagem. A prática que prejudica a concorrência econômica e o consumidor foi apelidada de maquiagem de produtos, né? E está disponível aí no site do PROCON. Vamos ilustrar uma dessas situações com uma simulação, né? Suponha que um produto seja inicialmente vendido em uma embalagem que apresenta formato de um prisma triangular reto, cuja altura de 15 cm e base tem a forma, né, de triângulo equilátero de 4 cm de lado. Na tentativa de maquiar o produto, ele passa a ser vendido com o mesmo preço, porém as bases de suas embalagens são diminuídas para triângulos equiláteros de lado 3 cm, né? Então temos aí o produto antigo, né, e o novo produto, né? Então antes e depois. Então aqui ele está 4 cm de lado dessa base desse prisma, né, que é um triângulo equilátero, passou para 3 cm de cada lado esse triângulo, né? Ok? E a altura permaneceu a mesma, certo? Suponha ainda que a redução do conteúdo dessas caixas ocorra na mesma proporção da redução de sua embalagem. Para que o consumidor não seja prejudicado, por quanto o produto deveria ser vendido, né? Pensando-se numa redução de preço proporcional à redução do conteúdo e da embalagem desse produto, né? Para responder a essa pergunta, precisamos calcular uma porcentagem que indica em quanto o volume foi reduzido. Ou ainda, precisamos saber como se calcula o volume de um prisma, tá? Vamos inicialmente aceitar uma propriedade que será demonstrada nos próximos itens, né? A1 e A2, a saber. Então, o volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura, né? Dessa maneira, para o prisma de embalagem inicial, né, o primeiro produto, o volume é VI, né, deve ser VI, área da base, que é o triângulo equilátero de lado 4 cm, vezes a altura. Ok? Então, o que acontece, gente? A fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero, né? Tá? Esse triângulo equilátero aqui é dada por L ao quadrado, tá? Isso aqui é 2, tá? L ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, essa fórmula aqui, gente, ela é específica para o triângulo equilátero, tá? E aqui no livro de vocês, ele não dá, tá? Ele já está dando direto, tudo bem? Então, essa é a fórmula, né, para a área do triângulo equilátero, tá? Então, onde era L, ele colocou 4, porque o lado de cada lado desse triângulo equilátero mede 4, né? Então, onde foi L, ele colocou 4. 4 ao quadrado é 16, dividido por 4 dá 4, vezes 15, 60. Raiz quadrada de 3 é 1,7, né, gente? Então, multiplicando por 60, dá aproximadamente aí 103,92 centímetros, ok? Se você for tirar na calculadora, dá 1,3 e alguns números, né, gente? Alguns décimos, tá? Então, ele pegou assim mais ou menos 2 casas decimais, junto com 7, né? Então, raiz quadrada de
3, ele vai dar 1,73, tá? Então ele pegou duas casas decimais, 1,73 vezes 60 dá 103,92 centímetros cúbicos. Então o volume desse produto aqui, né, uma base, um triângulo, altura 15 centímetros, ele tem, né, o volume dele 103,92 centímetros cúbicos, ok? Já para o clima da embalagem final, né, que esse é próximo aqui, a gente vai fazer o cálculo dele também, né? O volume final deve ser, volume final, área do triângulo equilátero de lado 3 centímetros vezes a altura, né? Ok? Então, essa altura aqui, gente, não é a altura do triângulo equilátero, tá? É a altura do prisma, tá? Que é o volume, ok? Aqui também, tá? Esse 15 é a altura do volume, a altura do prisma, e não do triângulo equilátero, porque a forma da área do triângulo equilátero é esse cara aqui, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, do triângulo final, né? O lado médio de 3 do triângulo equilátero, então onde é L, ele colocou 3, ficou 3 ao quadrado, né? Vezes 15 dividido por 4, né? Então, 3 ao quadrado é 9, vezes 15 dá 135, tá? 135 vezes 1,73, que é a raiz quadrada de 3, né? É 1,73, dividido por 4 vai dar aproximadamente 58,46 centímetros cúbicos, né? Então, veja só a diferença do produto que ele vendia antes, né? Ele diminuiu, passou a vender agora com o mesmo preço, né? Então ele diminuiu aí quase 50%, né? 42, 43% mais ou menos, né? A diferença aí, se for calcular em porcentagem, tá? Para você calcular em porcentagem, gente, você pode tirar a razão, né, do valor final, ok? Pelo valor inicial do produto, né? Ok? Então você pode pegar esse valor aqui final e dividir pelo valor inicial. Quando você dividir esse valor por esse valor aqui, você vai encontrar essa porcentagem aqui, ó, vai encontrar 0,5625, né? 48,113, né? Então você vai pegar os 4 dígitos depois do zero, vai pegar 0,5625 multiplicando por 100, vai dar 56,25%. Aqui nesse caso, ele calculou por regra de 3 simples, né? Então, o volume do primeiro sólido, ele está para 100%, né? Então, o volume é 103,92, está para 100%, assim como o volume final está para X, né? Aí multiplica meio pelos extremos, 103,92 vezes X é 103,92X, 58,46 vezes 100, 58,48 vezes 100, né? Então, o 103 está multiplicando o x, ele passa dividindo, ok? Quando você multiplica e divide, você vai encontrar também aproximadamente 56,25, né? Vai dar 0,5.625. Quando multiplica por 100, né, gente, que a porcentagem, essa porcentagem aqui, ele tem um símbolo de 100, né? Equivale a 100, este símbolo equivale a 100, na verdade. Quando eu multiplico este número por 100, né, transforma em porcentagem, ok? Então, quando você for dividir tudo isso aqui, tá? Você fizer a multiplicação e dividir, vai dar 0,5.625. Quando multiplica por 100, aí se transforma em porcentagem, né? É 56,25%, ok? Aqui no livro de vocês, gente, ele está resumido, tá? Então, resumido, então se você não prestar atenção, você acaba aí tendo problema na hora de compreender cada cálculo desse, ok? Então ele está resumido, então aqui eu fiz a parte, né, da multiplicação, né, para poder achar o resultado aqui 56,25, certo? Continuando, temos aí, né, desse modo, com a nova embalagem, venderam-se 56,25% do que era vendido inicialmente, verificando-se um decréscimo de aproximadamente 43,74%. Ou seja, ele diminuiu o volume da embalagem, né, gente? Ele diminuiu, né, o volume da embalagem em 43,74%. Então ficou menos volume, né, no novo produto, né? Ou seja, ele estava ganhando mais dinheiro, né? Vendendo pelo volume mais baixo, né, do que estava pelo menos volume que tinha do produto anterior, né? Ele manteve o preço e diminuiu o volume, ok? Certo? Então,
Na sequência, com a apresentação do princípio de Cavalieri, passaremos a compreender melhor o cálculo do volume de um prisma. Então, o princípio de Cavalieri, né? Então, veja só. Consideramos um prisma pentagonal. Vamos seccioná-lo por planos paralelos de modo a dividi-los em 10 pequenos prismas pentagonais com a mesma base e altura. Então, aqui eu tenho um prisma, tá? Pentagonal, base pentagonal, aonde ele seccionou vários prismas pequenos, que dão um total de 10, tá? Na figura B e C seguinte, pode-se observar que os 10 prismas foram dispostos de diferentes modos, né? Porém, o volume total do sólido permaneceu igual ao do prisma original, tá? Então, ele pegou o prisma, né? E fez, embaralhou cada prisma pequeno desse, né? Então, consideremos agora dois sólidos A e B, cujas bases tenham a mesma área e estejam contidas no mesmo plano alfa, né? Certo? Consideramos ainda que qualquer plano beta paralelo a alfa, tá? Intercepte os dois sólidos em secções de mesma área, tá? Então, eu tenho um sólido, eu tenho um plano alfa, né? Um plano beta, né? Paralelo a alfa. Então, vou ter esse plano beta paralelo a alfa, só que esse plano beta está seccionando os dois sólidos. O que é seccionar? É como se fosse cortar o sólido, tá, gente? É como se fosse cortar o sólido, tá? Então, isso se chama secção. Então, áreas iguais, né? Então, essa área vai ser igual a essa, quando ele seccionar. Porque esse sólido, né? Tanto A quanto B, né? Cujas bases têm a mesma área e esteja contida no mesmo plano. Então, a base desse sólido é igual à base desse outro sólido, tá? Então, eles estão seccionados pelo plano alfa, que é paralelo, estão seccionados, desculpa, pelo plano beta, que está paralelo ao plano alfa, tá? Bom, ele fala assim: se seccionarmos os sólidos A e B por planos paralelos a alfa, de modo que a distância entre cada par de planos seja mínima, cada pequeno sólido formado em A terá o mesmo volume do correspondente formado em B, né? Então, cada sólido formado em A vai ter o mesmo formado em B. Então, temos aí, ó, o prisma A, o prisma B, né? Então, desse prisma A, ele tem um prisma pequeno, que ele chamou de A', tá? Que é ali a altura de distância, né? E um prisma B' pequeno também desse prisma B grande, eu vou ter um prisma pequenininho ali, chamou de B', né? Onde tem um Dzinho ali, que vai ser a altura ali que eu tenho desse prisma pequeno. Bom, como o volume de A é igual à soma dos volumes dos pequenos sólidos A', e o volume de B é igual à soma dos volumes de pequenos sólidos B', né? Então, o volume de B, né, é a soma de todos esses B', né? Tudo isso aqui é um B' que ele chamou, né? Ele chamou um desses de B', então todos são B'. Então, o volume de B é a soma dos sólidos de todos esses que são B', e o de A, todos esses que são de A', né? É igual à soma dos volumes dos pequenos sólidos de B', né? O sólido A e B têm o mesmo volume, certo? Com base nesse conceito, podemos estabelecer o princípio de Cavalieri, né? Seja dois sólidos A e B, cujas bases estejam contidas no mesmo plano alfa, se todo plano beta paralelo a alfa intercepta A e B, determinando secções de mesma área, então o sólido A e B terão o mesmo volume, ok? Aí falando um pouco sobre ele, né? Bonaventura Cavalieri, nascido em Milão em 1598, foi aluno de Galileu e professor da Universidade de Bolonha, né? Onde atuou até sua morte em 1647. Deixou um grande legado para a matemática, a óptica e a astronomia, né? Em 1635 publicou Geometria Indivisibilibus, né? Né, que contém o que conhecemos hoje por princípio de Cavalieri. Este princípio, além de oferecer condições para calcular com muito mais facilidade a área e volumes, é um dos pilares para o que conhecemos hoje como cálculo integral, né? Esse cálculo integral, ele só é abordado no ensino superior, tá bom? Se você for fazer engenharia, matemática ou física, né, tá? Uma dessas áreas você vai estudar aí cálculo integral, tudo bem? Bom, volume de um prisma qualquer. Consideremos um prisma de altura H e área de base B1, né? S e um paralelepípedo retângulo P2 de altura H e área de base BS2, que é igual a S, né? A base, ok? Então, temos aí, né? Dois sólidos, né? Ok? Esses sólidos estão no mesmo plano alfa e beta, sendo que alfa e beta são paralelos, e vou ter uma altura H,
né? Então aqui eu vou ter uma base, né, inferior, uma base aqui onde é a secção, vou ter uma base inferior e uma base aqui nessa secção também, né? Então sólido P1, sólido P2. Continuando, temos aí, né, como as secções de dois sólidos por qualquer plano alfa paralela, qualquer plano beta, né, paralela a alfa apresentam a mesma área S, podemos garantir pelo princípio de Cavalieri que o prisma P1 tem o mesmo volume do paralelepípedo, né? Então, o volume de P1 é igual ao volume de P2. Como VP2 é igual a base 2 vezes a altura 1, ou seja, o volume de P2 é igual à área da base, que é S vezes a altura, né? Vem que o volume de P1 também é igual à área da base, dada por S vezes a altura, né? Ou, em síntese, o volume, né, de um prisma é dado por S, que é a área da base, vezes a altura do prisma. Conclusão, o volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da sua altura, né? Uma revisão importante é de que a altura de um prisma corresponde à distância entre os planos que contêm suas bases, né? Assim, trata-se da medida de um segmento de reta com cada extremidade num desses planos e perpendicular a eles, ok? Se o prisma for reto, a medida da altura equivalerá à medida das arestas lateral, né? Então, nesse caso aqui eu tenho dois prismas, né, um oblíquo e outro reto, né? Um reto porque ele faz ângulo de 90 graus, né? A aresta com a base, que é a aresta da altura com a aresta da base, né? E esse outro prisma aqui ele tem um pouco de decaída, né, gente? Tá? As arestas aqui, lateral com a base, não fazem ângulo de 90 graus, né? A altura vai ser essa aqui, né? Tá? Perpendicular aí ao chão que eu tenho, a base dele do chão, ok? A altura do prisma, né? Prisma oblíquo, prisma reto, ok? Medida da altura coincide com das arestas laterais, ok? Então, a altura do prisma é a mesma aresta lateral, tá? Observação. É possível provar que o volume de qualquer prisma pode ser obtido multiplicando-se a área da secção reta pela medida da aresta lateral do prisma, né? Então, repetindo, é possível provar que o volume de qualquer prisma pode ser obtido multiplicando-se a área da secção reta pela medida da aresta lateral da altura, né? Porque, gente, porque na verdade, né, a secção que eu tenho aqui, tá? Se eu for cortar ele reto, tá? Ele vai ter a mesma área da base. Se você cortar esse prisma, tá? Quando você tirar, vai criar duas bases, né? Essas bases você igual a base que eu tenho aqui embaixo também, porque o prisma, né, é um sólido. Então, se você cortar ele, você vai criar outra base igual, né, a inferior que você já tinha, certo? Porque ele é um sólido, ok? Então, o volume de qualquer prisma é dado pela área da base, S, né, que ele chamou aqui, vezes a lateral, né, que é a altura, ok, do prisma. E aqui nós temos um exemplo de não aprender sempre, né, gente? Um projeto ICEDREAN é uma iniciativa que tem como meta levar um iceberg das regiões geladas para abastecer a sede de países áridos, né? A ideia do projeto é amarrar a um iceberg tabular uma cinta, né, e rebocá-lo com um navio. A figura a seguir representa a forma que o iceberg tem no momento que é amarrado à cinta para ser rebocado, né? Considerando que o iceberg é formado somente por água potável e que após o deslocamento 10% do volume do bloco foi perdido, determine qual a quantidade de água obtida transportando-se né, um iceberg com as dimensões em metros indicadas na figura apresentada, né? Então veja só, como resolução, devemos inicialmente reconhecer que o sólido que representa o iceberg é um prisma, né, cuja base é um polígono que pode ser decomposto em retângulos e um trapézio. Então a base que ele chamou desse prisma, gente, é essa base lateral, né, e não essa parte que está aqui embaixo, ó, tá? Ele pegou essa parte lateral aqui e chamou ele, né, de um retângulo e um trapézio que eu vou ter aqui, ó, tá? Cuja base é um polígono que pode ser decomposto no retângulo e no trapézio que tem a altura de medida de 12 metros, né?
Então, essa vai ser a base, né? Ok? Do prisma, a altura vai ser esse cara aqui, ó, 12 metros. Tudo bem? Então, continuando aqui, tá? A área de S, né, do prisma será dada por... Então, aqui mede 18, aqui é 18, ele cortou aqui essa parte que formou aqui esse trapézio, né? Então, aqui é um trapézio, ok? Tudo aqui mede 56, esse pedacinho mede 16. Então, esse pedacinho aqui do trapézio, né, que vai ser esse pedaço que está aqui em cima também, gente, tá? Esse pedaço aqui, que é a base maior, é 56 menos 16, tá? Que vai dar 40. Então, esse pedaço aqui mede 40, né? Por que ele tem que achar esse pedaço aqui? Porque a área do trapézio, né, é a base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Esse pedaço aqui vai ser a altura do trapézio. Esse vai ser a base maior, esse vai ser a base menor. Ok? Então, ficou assim, né? 18 mais 52 dividido por 2 vezes 40, né? A área da base, ok? Tá? Mais, que ele fala, né? Mais 16 vezes 52, que é esse retângulo aqui, 16 vezes 52, né? Então, resolvendo aqui, vai dar 1.400, mais esse aqui que deu 132, vai dar 2.252. Portanto, a base terá 2.252 metros quadrados desse prisma, ok? Então, o volume de um prisma qualquer corresponde ao produto da área da base pela medida da altura. Então, eu vou multiplicar agora por 12, né? Já achei a área da base, agora eu multiplico pela altura, que é 12, ok? Então, a área da base, né, 2.272 vezes 12 dá 26.784 metros cúbicos, né? Porque tudo aqui está dado em metros cúbicos. Então, como 10% do volume total são perdidos, temos, né, do 26.784 vezes 90%, 0,9, tá, gente? Que é 90%, né? Esse 90% aqui, esse 0,9, ele tirou 1, tá, gente? Então, 1 menos 0,1, porque 10% é a mesma coisa que 0,1, ok? Porque aqui no livro, gente, ele já faz direto, tudo bem? Vou botar aqui do lado, ó. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1, ok? Então, 1 menos 0,1 é igual a 0,9, né? Ou 0,90, eu posso colocar também, tanto faz, tá? Então, é por isso que ele multiplicou aqui, ó, por 0,90, ok? Então, quando ele tira o 0,1, que é a mesma coisa que 10% de 1, eu vou ter 0,9 ou 0,90. Multiplicando pelo volume, eu vou ter aí 24.105,6 metros cúbicos, né? Concluindo, a quantidade de água obtida equivale a 24.105,6 metros cúbicos, ok? Então, isso aqui equivale a 90% do bloco, né? Porque ele perdeu aí 10%. Tudo bem? Continuando. Aqui é um próximo exemplo, tá, gente? Não faço o próximo exemplo, senão vai ficar muito extensa a nossa aula. Ele é só um exemplo, a gente vai fazer exercício de aplicação lá na frente, ok? Esse aqui é um próximo módulo, tá? Que a gente vai ver principais prismas regulares, ok? Deixa eu ver aqui se é o próximo. Vai ser o próximo prismas regulares. É o nosso próximo módulo, tá? Que é o módulo 74, ok? Então vamos lá para o nosso exercício de aplicação, né? Então veja só. O exercício de aplicação temos aí, tá, gente? A questão diz o seguinte: o volume aproximado de um prisma oblíquo em que a base é um quadrado de lado 5 cm, com arestas laterais medindo 10 cm e formando com um plano da base um ângulo de 60 graus, como representado a seguir, é maior, igual ou menor que 0,3 litros, né? Se necessário, utilize raio de 3 igual a 1,7, né? Como eu já falei para vocês, ok? Bom, como que a gente vai fazer, né? Bom, gente, primeiramente
ele já está dando os dados para nós, né? A gente vai descobrir a área da base e a altura, tá? Nesse caso aqui, ele está falando que a aresta laterais medindo 10, né? Então, essa aresta aqui mede 10, tá, gente? Não é essa altura aqui não, que ele está dizendo que é 10. Então, essa aresta mede 10. A gente tem que descobrir essa altura aqui, né? Porque o volume do prisma é a área da base vezes a altura. E como ele é oblíquo, esse 10 não equivale à altura do prisma. Não equivale à altura do prisma, né? Então, nós temos que descobrir aqui essa altura de pontilhada aqui. Como a gente não sabe quem é, a gente vai chamar ele de H, né? H. Ok? Bom, a área da base a gente já sabe, né? Então, a área da base, ele como é o quadrado, então a área da base, né, é igual a 5 ao quadrado. Então, a área da base é igual a 25, né? Ok? Ele está trabalhando com centímetro, então centímetros quadrados. Ok? Agora a gente precisa descobrir H. Bom, gente, o que acontece? Aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Onde o 10 vai ser a hipotenusa, né? Esse 10 aqui vai ser a hipotenusa, tá? E esse H vai ser um cateto, né? Então a gente vai aplicar seno de 60, não? Tá? Então o seno de 60 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, o seno de 60, gente, é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Igual o cateto oposto a 60, tá? O cateto oposto a 60 é H. Ó. H é oposto a 60. Então, H e a hipotenusa é 10. Então, vai ficar 1000 pelos extremos, 2H igual a 10 vezes raiz de 3. Então, 2H é igual a 10 vezes 1,7, né? Ele fala aí no assunto, na própria questão, que raiz de 3 é 1,7, né? Então, 2H é igual a 17. Então, H é igual a 17 dividido por 2. Se a gente deixar em fração, por usar duas casas, vamos deixar assim, né? Então vai ficar H, que a altura é igual a 17 dividido por 2, vai dar aí 8,5. Então a altura equivale a 8,5, né? Então voltando para cá, esse H aqui, que a altura equivale a 8,5. Então o volume do sólido é a área da base vezes a altura. Então o volume do sólido é igual, a área da base é 25 vezes a altura, que é 8,5. Então o volume é igual, né? Então vezes 25 vai dar 'deixa eu ver aqui, deixa eu só rever esse cálculo, tá, gente? Que no livro está dando uma resposta e no de vocês está uma outra resposta. Vai ficar 75 vezes 1,7. Tá certo? Então, área da base vezes a altura. Ok, gente, olha só, na resposta do livro de vocês, se vocês for ver no Cochrane, né, tá faltando informação, né? Na hora que ele dá lá a resolução para vocês, ele fala que H é 5 raiz de 3. Só que quando ele vai multiplicar pela área da base para achar o volume, ele coloca 5 ao quadrado vezes raiz de 3. Ele não coloca 5 ao quadrado vezes 5 raiz de 3, né? Então faltou 5 na frente da raiz quadrada de 3. Então no livro de vocês está dando 127,5 centímetros, tá? Então está faltando informação, ok? Tá? Então eu vou botar aqui embaixo
né? Para vocês verem como é que está. No livro de vocês está assim, ó. Então o volume está igual a 25 vezes raiz de 3, tá, gente? Tá dessa forma, tá? Tá faltando o 5 aqui na frente, tá? Só o que eu fiz aqui? 5 raiz de 3, gente, é a mesma coisa que 8,5, tá? É 5 vezes 1,7, que é 8,5. Então já coloquei a resposta direto, ok? Então esse cara que está aqui, ó, tá? 5 raiz de 3 é a mesma coisa que 8,5, tá? Então eu coloquei direto. No livro de vocês, lá que você for ver a resolução no COC, ele esqueceu de colocar o 5. Então ele pegou 25 e... deixa eu ver aqui. A área da base, 5 vezes 5 é 25, vezes a altura, né? Então ele esqueceu de colocar esse 5 aqui, tá bom? Tá? Ele tá botando 75 vezes raiz de 3, né? Então ele põe, na verdade no 25 ele botou 75, tá? Não tem por que botar, porque 5 ao quadrado é 25, a base é um quadrado, ó, né? Então é a área da base vezes a altura, é o volume do sólido, de qualquer sólido, de qualquer prisma, né? Então lá no livro de vocês, na verdade nem botou 25, porque vai ficar, a área da base, ó, é 5 ao quadrado, que é 25. Então é a área da base vezes a altura, né? A área da base vezes a altura que a gente achou. A área da base é 25, eu vou multiplicar por 8,5. Então aqui no lugar do 25, no livro do COF, no assunto de vocês, no resolução, se você for ver no site, no lugar do 25 ele botou 75, tá, gente? Que não corresponde à área da base, tá? E na hora de multiplicar por 5 raiz de 3, ele multiplica só por raiz de 3, não multiplica por 5 raiz de 3, né? Então se ele fosse multiplicar 75 vezes 5 vezes 1,7, daria 637,5, que também ainda não corresponde com a resposta que está aí. Então a forma como eu estou fazendo aqui para vocês está correta, tá bom? Então a gente aplicou, para tirar a prova real, a gente aplicou seno de 60, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é H, a hipotenusa é 10, né? E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 2 vezes H, 2H, 10 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. 10 vezes 1,7 é 17. 17 dividido por 2, 8,5, né? Então, você já tem aí essa ideia, né? Que eu fiz o passo a passo. Tudo bem? Então, o que está lá no livro, na resolução no site, está errado, tá? Foi um erro de digitação que eles fizeram aí. Então, voltando para cá, eu vou multiplicar 25 vezes 8,5, que vai dar aí 212,5, né? Então dá 212,5 centímetros cúbicos. Então o que acontece, gente? Ele quer que ele fale assim, ele fala da seguinte forma, ó, da seguinte forma, né? Cadê? O volume aproximado de um prisma oblíquo em que a base é um quadrado de 5 cm com arestas laterais medida 10 cm, formando com o plano da base um ângulo de 60 graus, como representado a seguir, é maior, né? Então o volume é maior, igual ou menor do que 0,3 litros, né? Se necessário, utilize raiz de 3 igual a 1,7. Então ele é igual, ele é maior que 0,3 litros, ele é igual a 0,3 litros ou ele é menor que 0,3 litros, né? Então, para a gente descobrir litro, o que acontece, gente? A gente vai pegar esses centímetros cúbicos e transformar em decímetros cúbicos. Mas como assim, professor? Decímetros cúbicos, gente, decímetros, né? Decímetros cúbicos equivale a 1 litro, tá? Decímetros cúbicos, na verdade, decímetros equivale a litro, tá? Decímetros cúbicos equivale a litro. Então, o que acontece? A gente vai ter que dividir, né? Por quê? Porque eu vou ter metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Então, quando eu ando da esquerda para a direita, eu multiplico por 1000.
E quando eu faço da direita, quando eu ando da direita para a esquerda, o contrário, eu vou dividir. Então, quando eu ando da esquerda para a direita, eu multiplico. Quando eu volto, eu divido, ok? Então, ele está em centímetros cúbicos, eu vou para decímetros cúbico, tá? Para decímetros cúbico. Então, o que acontece? Se eu for para decímetros cúbico, eu tenho que dividir por 1000. Mas por que por 1000, professor? Porque está o cubo. Cada casa dessa aqui equivale a 1000, ou 10 elevado ao cubo, tá? Então, eu vou pegar o que? 212,5 dividir por 1000, né? Que vai dar 0,2125, né? Ok? Então, 212,5 dividido por 1000 vai dar 0,2125, ok? Então, veja só, ele foi maior, ele é maior, é igual ou menor que 0,3, ó. É 0,2125. 2125, gente, ele está caminhando para 3, né? 2.500, 2.700 ou 0,27, né? Tá? Que é a mesma coisa, né? 0,29, né? 0,30 ou 0,3, que é a mesma coisa. Então ele é menor, ok? Então o volume é menor que 0,3 litros, tá? Então aqui eu vou ter 0,2125 litros, tá? Então isso aqui ele está dado em litros, tá, gente? Porque quando você decímetros cúbicos é a mesma coisa que litros. Então se você divide por 1000, se transformando aqui em litros. Então ele tem 0,2125 litros, né? Ok? Ou, né, 0,225 centímetros, decímetros, na verdade, cúbicos, né? Que equivale à mesma coisa que litros. Tudo bem? Assim, né? Ele vai colocar, você pode colocar aqui embaixo, né? Eu vou apagar, vou deixar isso aqui para vocês só comparar o que eu falei, tá? Que tá errado do copy aí. Então, você vai colocar, né, o volume é menor, né? É menor que 0,3 litros, né? Beleza? Vamos lá para a próxima questão. 2, né? A figura mostra a maquete do depósito a ser construído, né? A escala é 1 dividido por 500, ou seja, na representação corresponde a 5.500 centímetros na realidade, tá? Qual será a capacidade em metros cúbicos do depósito? Então, veja só. Primeiro, para a gente achar o volume, né, gente, que é dado em metros cúbicos, né? Está em centímetros, então a gente tem que transformar. Então, a representação corresponde a 500 centímetros na realidade. Então, essa representação corresponde a 500 centímetros na realidade, ok? Então, a gente tem que achar a área dessa base, né, da frente, e multiplicar pela altura. Então, essa vai ser a altura, essa vai ser a área da base, ok? Veja que essa base aqui, eu vou ter um triângulo e um retângulo, né? Se você fizer uma linha bem aqui, você vai ter um triângulo aqui e você vai ter esse retângulo, ok? Ou se você traçar essa linha aqui, ó, no meio, você vai ter dois trapézios, né? Eles são iguais, tanto faz. Você vai ter dois trapézios, ok? Então, a princípio, se você fizer dessa forma, você vai ter uma altura, você vai ter uma base. Aí você vai ter que descobrir essa base maior, né? Essa base maior, ok? Então, veja só. O que acontece? Como está dado em centímetro, a gente vai ter que transformar em quanto ele corresponde, 0,6 centímetro na realidade, né? Porque ele quer aí metros cúbicos, ok? Então, 0,6 a gente vai multiplicar por 500, porque a escala é 1 dividido por 500. Então, 0,6 eu vou multiplicar por 500, tá? Então, vou botar bem aqui, vezes 500, que vai dar 300 centímetros. Ok, então agora eu tenho a escala real, 300 centímetros. O 0,9, se eu multiplicar por 500, eu vou ter
4.500 centímetros. 4.500 centímetros, tá? Ok? Então, 0,9 vezes 500. Deixa eu ver, 4.500. Calma aí, né? Deixa eu refer. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver o cálculo se os dados estão certos aqui, porque nós não queremos bater, né? Então, 0,6 centímetros vezes 500 dá 300 centímetros, ok. E 0,9 vezes 500 dá 4, vai dar 450. Não dá 500 não, né? Não dá 4.500 não. Vai dar 450, né? Deixa eu pagar aqui. Vai dar 450 centímetros. Ok? Então 0,9 vezes 500. Aqui é um 500, tá? Por que eu multipliquei por 500? Porque agora eu tenho que trazer para a escala real, né? Esse 500 centímetros na realidade. Então eu tenho que trazer na escala real. Aqui está a escala desenhada, mas se eu trazer para a escala real, eu tenho que multiplicar esse dado por 500, né? Então 0,6 vezes 500 vai dar 300, 0,9 vezes 500 dá 450 centímetros, ok? Então 300 centímetros, gente, tá? 300 centímetros é a mesma coisa que 3 metros, né? E 450 centímetros, tá? É a mesma coisa que 4,5 metros. Beleza? Falta transformar aqui embaixo, né? Então 3 vezes 500, né? Vou multiplicar aqui vezes 500, colocar para cá, né? Vai dar aí 1.500, que em metros, né? Vai dar aí 15 metros, né? Ok? Em metros é 15 metros. Então 1.500 vai dar 1.500 centímetros, tá? 1.500 centímetros. E 1.500 centímetros é a mesma coisa que 15 metros. Depois a altura, que é 7,2 centímetros vezes 500, vai ser igual a 3.600 centímetros, que em metros é 36 metros, né? Ok? 36 metros. Tá? Então, a gente sai de centímetro, volta para metro, então eu tenho que dividir por 100. Tá, gente? Então, 3.600 dividido por 100 é 36. 1.500 dividido por 100 é 15, né? 450 dividido por 100, 4,5. E 300 dividido por 100 dá 3 metros, né? Ok? Então, agora a gente achou a escala real. Então, o que falta aqui, né? A gente precisa saber, tá? A gente pode fazer de duas formas, né, gente? Como eu falei para vocês, a gente pode traçar essa linha aqui, que eu vou achar a altura. Essa altura aqui, né, eu vou encontrar dois trapézios, tá? Se eu fizer essa altura aqui, uma linha aqui para calcular um trapézio, eu vou saber a altura. Quem essa altura aqui é 0,9 mais 0,6, que é a mesma coisa que 4,5 mais 3. Eu vou ter a altura, né, da base maior, e a base menor já sei que é 0,9, que é a mesma coisa que 4,5. Ok? Então vou fazer dessa forma, tá? Então eu vou traçar aqui uma altura. Professor, eu posso fazer de outra forma? Eu posso trazer aqui um triângulo, né? Achar a área desse retângulo, né? Achar a área desse retângulo, depois de achar o triângulo, somar os dois, né? E multiplicar pela altura, vou encontrar o mesmo volume, vai encontrar o mesmo volume, tá, gente? Porque o triângulo era da base
é a base vezes a altura dividido por 2. A base quem é? 3 centímetros, né? Que é 15 metros. A altura quem é? 0,6 centímetros, que é 3 metros. Então vai ficar 3 vezes 15 dividido por 2. Mais, né, essa área desse retângulo, que é 3 vezes 0,9, né? Que é a mesma coisa que 15 vezes 0,5, né? Que vai dar 15 vezes 4,5, na verdade, né? Vai dar 67,5. Então aqui dá 67,5, né? E aqui vai dar base, né? Que dá 15 vezes a altura, que é 3, né? 3 vezes 15, 45, dividido por 2, 22,5, né? Então a base será 15 vezes 3, que é a altura, dividido por 2, né? 22,5. Então aqui vai ficar 22,5, né, gente? Aqui e soma com esse cara aqui, ó, tá? E aí a soma dos dois, que é a área da base, multiplica para a altura, com a altura que vai dar o mesmo resultado. Só que eu vou fazer pelo retângulo, pelo trapézio, tá? Que vai dar a mesma coisa, ok? Então eu vou traçar aqui uma reta, tá? Que vai ser a base maior desse trapézio. Então essa base maior aqui, que é a altura, só um minutinho, gente. Essa base aqui, que é a altura, tá? Vai ser justamente a soma desse com esse, 0,6 com 0,9, que é 4,5 mais 3, né? Que dá 7,5, ok? Então aqui vai ficar 7,5 é a altura, é a base maior desse trapézio. A base menor é 0,9, que é 4,5, ok? Tá? E a altura, né? Então base maior, base menor, e a altura vai ser a metade de 3 centímetros, né? Que 3 centímetros é a mesma coisa que 15 metros, né? 3 centímetros é a mesma coisa que 15 metros. Então, se aqui mede 15 metros, ok? Então, metade de 15 é 7,5. Então, essa altura aqui, esse trapézio, é 7,5. Então, a altura eu vou botar bem aqui, né? Fazer uma seta para cá. A altura é 7,5. Ok. Então, vou achar a área de um trapézio e multiplicar por 2, né? Então, a área do trapézio é igual a base maior mais base menor, tá? Dividido por 2 vezes a altura, que é 7,5. Então, a área do trapézio é igual. Então, nós temos aí 7,5 mais 4,5 vai dar 12, tá, gente? Vai ficar 12 dividido por 2 vezes 7,5. Então, a área do trapézio é igual 12 dividido por 2 é 6 vezes 7,5, né? Então, 6 vezes 7,5 vai dar 45. Então, a área do trapézio é igual a 45. Só que a área da base, né, gente? A área da base é 2 vezes a área do trapézio que eu achei, né? A área do trapézio, que é AT, né? AT é a área do trapézio, ok? Então, a área da base é igual a 2 vezes 45. Então, a área da base é igual a 90. Né? Como está ali metro, 90 metros quadrados. Então, o volume do sólido, né, é a área da base vezes a altura, né? Então, o volume é 90 vezes a altura, que é 36, né? Então, o volume é igual a 90 vezes 36, vai dar aí 3.240, né? 3.240 metros cúbicos, né? Então, tá aí a resposta dessa questão. Beleza? Então, deu um pouquinho de trabalho que eu tive que explicar o passo a passo, a gente, mas chega aí a essa ideia. Ok? Continuando. Número 3, né? Na alimentação de gados de corte, o processo de cortar a forragem colocado no solo, né,
compactada e projetada com uma vedação, denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto, trapezoidal, conforme mostrado na figura, né? Então temos aí na legenda, né? O Bzinho, largura do fundo, Bzão, largura do topo, C, comprimento do silo, H, altura do silo. Considere um silo de 2 metros de altura, né? Então H tem 2 metros, né? A altura do silo, então H tem 2 metros, ok? 2 metros. 6 metros de largura do topo, então B, 6 metros, né? E 20 metros de comprimento, C igual a 20, tá? De comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo é 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Então, veja só, para cada metro de altura do silo, né? A altura é esse cara aqui, ó. Então eu tenho 2 metros. Então para cada metro, né, de altura que ele está falando, para cada metro de altura do silo, a largura que esse cara aqui, né, do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Então esse cara tem 0,5 a mais que a largura do fundo para cada metro de altura. Então, como aqui eu tenho 2 metros, né, de altura, então a cada 1 metro equivale a 0,5. Então mais 1 metro dá 2 metros, 0,5, ok? Então, como a largura do topo é 0,5 metro a mais, né, que é a largura do fundo para cada metro de altura, então 0,5 mais 0,5, 1 metro. Ou seja, a largura do topo, tá? Do topo é 1 metro a mais que a largura do fundo. Se ele é 1 metro a mais, se aqui está 6, então significa que aqui na base é 5, porque a largura do topo é 1 metro a mais que a largura do fundo, ok? Então Bzinho igual a 5 metros, ok? Pronto, então a gente já sabe aí o volume, né? Dá para calcular aí o volume desse prisma, né? Então o volume do prisma é a área da base vezes a altura, a altura que eu tenho aqui, né? A área da base, né, como é o trapézio, é base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. A altura é H, ó. Essa altura que está aqui é a mesma altura que eu tenho nesse trapézio aqui, ok? Então, o volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume é a área da base base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura, que é 2, ok? Tá? Vezes a altura do prisma, tá, gente? Que é 20, tá? Que é 20, tá? Então, isso aqui tudo é a área do trapézio, que é a área da base, vezes a altura do prisma, que é 20, ok? Então, o volume é igual a 11 dividido por 2 vezes 2 vezes 20, ok? Então, esse 2 eu corto com esse, então o volume é 11 vezes 20. Então, o volume nós temos aí 11 vezes 20 igual a 220. Então, é 220 metros cúbicos, né? Deixa eu voltar aqui. Não botou metros cúbicos. Opa, metros cúbicos, né? Tudo bem? Então, veja só. Só que aqui embaixo é o seguinte, ó. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros desse tipo de silo. Então, 1 tonelada, né? 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos de silo, ok? Então, X tonelada ocupa, né, 220 metros cúbicos, né, que eu tenho. Então, 1 tonelada que ocupa 2 metros cúbicos, então X tonelada ocupa 220 metros cúbicos, né? A pergunta é, após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é. Então,
X tonelada cabe quantos, né? Então, uma tonelada cabe 2 metros cúbicos, como ele está falando aqui. X tonelada vai ser igual, né, a 220 metros cúbicos, né? Então tem que ter bastante atenção nessa parte aqui que ele está falando, tá, gente? Aqui na silagem, né, como ele fala, uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse silo. Então, 2 metros cúbicos de silo ocupa uma tonelada. 220 metros cúbicos de silos ocupa quantas toneladas, que eu não sei, né? Então aqui a gente deu uma regra de 3 simples, você vai multiplicar meio pelos extremos, tudo bem? Então vou ter aí 2 vezes x, 2x igual 220 vezes 1 é 220. Tudo que está multiplicando de um lado passa para o outro lado dividindo, né? Então 220 dividido por 2, x igual a 110 metros cúbicos, né? Então 220 metros cúbicos ocupa aí 110 toneladas, né? Nem quero botar assim, aí metros cúbicos. 110 metros cúbicos vai dar aí uma faixa de 110 toneladas, tá, gente? 110 metros cúbicos vai dar uma faixa de 110 toneladas. Então a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é 110 metros cúbicos, né? Que vai dar 110 toneladas aí. Na verdade, quando a gente multiplica meio pelos extremos, né, ele vai cancelar, né, porque aqui vai ficar metros cúbicos, aqui fica metros cúbicos, né. Então metros cúbicos cancela, vai sobrar somente 110, né. Ok, então temos aí a resposta, né. Então 220 metros cúbicos equivale a 110 toneladas. Ok, então alternativa letra A. Eu confundi aqui, tá, gente, porque aqui vai ficar metros cúbicos aqui, ó, né, e aqui também metros cúbicos. Aqui vai ficar metros cúbicos, que passa dividindo, né? E aqui metros cúbicos também. Aí metros cúbicos com metros cúbicos cancela, né? Sobra 110. Então 220 metros cúbicos é a mesma coisa que 110 toneladas. Ok? Então temos a alternativa letra A. Bom, gente, vai fazer até a questão número 3, tá? A nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.